Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero pregar para você hoje, queridos, né? O que o Espírito Santo me direcionou para pregar. E eu quero te dizer, o que faz a diferença é a unção. Tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que você não pode fazer na sua força, que acontece, é a unção do Espírito Santo na sua vida, amém? Tudo que é diferente, o que faz diferença se chama unção. Aleluia! Então, queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Em Mateus 14, no versículo 24 diz: enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudida pelas águas, pois veio o vento e era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até com eles, andando sobre as águas. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temas. O que foi que aconteceu? O sobrenatural. Jesus estava andando sobre as águas. Era natural as pessoas andarem sobre as águas? Não era, porque o que anda sobre as águas é o sobrenatural. Queridos, no Antigo Testamento, a Bíblia, ela apontava para o Messias, o que é que quer dizer Messias? Ungido. E no Novo Testamento, ele aponta para o Cristo, que também se chama ungido. Então, queridos, Jesus estava andando sobre as águas e Deus me trouxe à mente que Jesus, ele é o quê? O ungido. O ungido é o quê? Óleo. Um óleo fresco. Óleo, quem já testou óleo juntar com água? Você não pegou. Quem foi que já viu o óleo se mexer com a água, se envolver com a água? Não se envolve. A unção estava sobre as águas. O próprio óleo, a unção do Espírito Santo, o próprio Jesus estava sobre as águas. E ali eles disseram: é um fantasma? Não, era a unção do Espírito Santo. O óleo. Aleluia! Deixa eu te dizer, a mesma unção, o óleo fresco, está sobre a sua vida. Sabe, queridos, muitas vezes nós não queremos, mas nós precisamos nos desconectar do mundo. Porque a unção, o óleo, não se junta com a água. E muitas vezes o óleo está querendo se juntar com a água, mas não dá certo. Porque a unção do Espírito Santo, ela está dentro de nós. Queridos, no Antigo Testamento, eles não tinham esse privilégio de ter o Espírito Santo, de ter a unção dentro deles. E hoje nós temos o próprio Deus, o Espírito Santo, aquele Cristo, aquele que eu ministrei agora, que Ele é, que Ele era e que Ele há de vir. Aquele que quando Ele fala, as coisas acontecem. Aquele mesmo Cristo que Ele disse: vós tem a unção dos santos. Diga assim: eu tenho a unção dos santos. Aleluia! Então, queridos, você tem a unção dos santos. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer um. Você é ungido. Diga: eu sou ungido. Aleluia! E muitas vezes nós precisamos estar perto de pessoas ungidas. Quando nós estamos perto de pessoas que têm a palavra, que têm o Espírito Santo, que transborda do Espírito Santo, nós estamos também transbordando. E está acontecendo que é uma conexão. Porque existe, queridos, 3 tipos de unção. Que é a unção individual, a unção dos dons ministeriais, que é quando, pronto, eu estou pregando aqui porque há uma unção sobre a minha vida para ministrar a palavra, para pregar a palavra, mas eu não estou aqui ensinando a palavra, amém? Porque eu não ensino a palavra, porque quem ensina a palavra não ia rodopiar do jeito que eu rodopio, e não ia ficar tão desconectada na palavra como eu estou desconectada. Você não tem noção. Eu li não sei quantos livros, eu escutei não sei quantas ministrações, eu li a apostila do Rema, eu vi minha ministração 2015. Você não tem noção. Meu esposo disse que eu ia ficar doida, porque eu não conecto as coisas. Então eu não ensino, eu ministro a palavra, eu prego a palavra, amém? Então a unção do Espírito Santo é uma capacitação para a sua vida, porque você não é capaz de fazer certas coisas. Você só é capaz quando a unção do Espírito está sobre você. Amém?
Como a irmã Gilciana, ela falou no culto passado, ela ministra hoje por causa da unção. Então existe uma unção, e essa unção, tem 3 tipos de unção, e ela já falou. Então também existe a unção coletiva. A palavra de Deus diz que é necessário vos congregar. Por que é necessário congregar? Porque aqui existe uma unção. Essa unção que você usufruiu agora é a unção coletiva. É a unção do Espírito Santo que está neste lugar, que faz uma conexão com os filhos de Deus, que a unção é liberada. E nesse lugar há curas, há milagres, há maravilhas. E se você pegar essa unção, vai pegar você. Porque é a unção, não minha, mas do Espírito Santo. E quando você crê nessa unção da coletividade, você também entende que perder culto é prejuízo. Porque uma vez que estamos em casa, não existe a unção coletiva. Amém? Por mais que eu escute vários cultos, várias ministrações, que eu me alimente da palavra, mas eu preciso congregar. Porque se eu fico em casa no próximo culto, eu não quero vir. É só eu? É só eu, minha gente. Porque se eu ficar em casa num culto, no outro eu já não quero vir. Não venha me dizer que vocês não acontece isso não, porque acontece comigo. Porque que eu luto com a minha carne para não perder culto. Porque quando eu perco um culto, no próximo eu não quero vir. Existe sempre uma desculpa. Porque a unção do Espírito Santo individual não é a mesma coisa que a coletiva. E não é a mesma coisa quando recebemos sobre um ministro, sobre um pastor, sobre um evangelista, sobre um mestre. Amém? São unções diferentes. Aleluia, aleluia. Então, queridos, a minha vontade é que a sua nova fase, a minha oração é que a sua nova fase, ela seja cheia da unção. A minha oração é que o seu novo tempo, o seu novo patamar, a sua nova estação, seja cheia da unção. Existia um profeta, o profeta Elias. E ele era um profeta bem conhecido da Bíblia por nós. Mas ele era um profeta que gostava um pouco de se esconder. E aí ele fazia as coisinhas dele. E quando ele foi enfrentar Jezebel, ele ficou com medo. E aí ele deu aquela ordem. Ele disse, não vai mais chover. E não choveu mais. Mas só que ele não lembrou que ele estava ali. E se não ia chover, ele também não ia ter água para beber. Mas só que o Espírito de Deus, a unção de Deus, estava com Elias. E Elias não passou sede. Como nós sabemos que até os corvos levaram alimento para Elias. Mas naquele tempo, Elias, ele quis confrontar Jezebel pelo que também ela estava fazendo, que era terror naquele lugar. E ele começou a dizer, não vai ter isso, não vai ter isso, não vai chover. E ele, quando falava, ele era profeta, acontecia. Existia aquele profeta tão ousado, mas teve um momento que ele ficou com medo. E quando ele ficou com medo, ele ficou com uma palhaçada de dizer, eu estou aqui, Senhor, pregando a tua palavra, te defendendo, e mesmo assim eu estou sendo perseguido. E ele estava dentro da caverna. E Deus dizia, sai, vai, que os corvos vão te alimentar. E ele era alimentado pelos corvos. Na próxima etapa, Deus disse, vai, que uma viúva, eu falei com a viúva. Quem foi que viu Deus falando com a viúva? Você leu isso? Lá não está escrito que Deus falou com a viúva, não. Mas o Espírito Santo, a unção, tinha falado com a viúva. E quando ele chegou, aquela viúva disse que não tinha. Ele disse, me dá um pouco de água. Ela disse, água tem pouco, está faltando. Se ela soubesse que foi ele que fechou as torneiras, ela dá água. Foi o abençoado que fechou as torneiras. Ele dizia, não chove mais, não choveu mais. Mas também quando ele disse assim, chove, choveu. E quando ele chegou, aquela viúva, prontamente, e sendo obediente ao Espírito Santo, ela deu a água e ele disse, agora vai, faz um bolo para mim comer. E a viúva disse, não, todos conhecem essa história. Estou parafraseando porque o tempo é pouco e eu não ministrei, foi nada. Aí, ele foi alimentado por aquela viúva.
Só que eu quero dizer algo para vocês. Existia um profeta Eliseu. E ele estava sempre ali, querendo ficar perto de Elias. Mas quando Elias começou com aquela palhaçada, que eu quero morrer, se ele quisesse morrer mesmo de verdade, ele tinha esperado Jezebel, é ou não é? Tinha esperado. Ele queria morrer. Quem quer morrer, espera. Mas ele não esperou, ele ficava se escondendo. Aí ele foi lá e disse, Senhor, eu quero morrer. Por 2 vezes ele disse, eu quero morrer. Aí o que foi que Deus disse a ele? Você vai abrir sua Bíblia aí comigo. Eu estou bem rapidinho, porque eu estou bem atrasada. E você vai abrir comigo em 1 Samuel. Não. Você vai abrir comigo. É porque já é outra coisa, Samuel. Você vai abrir comigo em 1 Reis 19:15. 1 Reis 19:15. Aleluia. (19:15). A palavra de Deus diz, se vocês quiserem colocar aqui. Então o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, pode passar, também a Jeú, filho de Nissim, e ungirás reis de Israel. Até aqui Deus estava mandando Elias ungir reis, amém? Ele não estava mandando Elias ungir ninguém para ficar no lugar dele. Até aqui, Deus estava mandando Elias ungir os próximos reis. E então ele diz, e também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meomã, e ungirás profeta. Ele ungirá profeta e ele será profeta no seu lugar. Imagina aí, o profeta Elias, aquele profeta arretado. Que ele era arretado de bom mesmo. Se você for ler, você fica impactada, porque o homem era o profeta. Mas aqui, Deus viu que ele estava querendo morrer mesmo. Aí Deus disse, pronto, então antes de tu ir, vamos fazer o seguinte, vai atrás de Eliseu. Eliseu é um profeta também arretado. E ele vai fazer grandes coisas maiores ainda do que tu. Porque se você for ler, queridos, Eliseu fez coisas maiores do que Elias. Você sabia que Elias, ele era um coordenador ali dos profetas, mas aquelas coisas não prosperavam no tempo de Elias. Quando Eliseu tomou de conta, tudo aconteceu naquele lugar. Porque Elias era muito obediente a Deus, queridos, mas se você for ler, Elias era uma pessoa difícil de lidar com pessoas. Porque ele era assim, pisou no calo, aí eu também fecho as torneiras. Não obedeceu, eu fecho as torneiras. Mas aqui Deus estava dizendo, olha, você vai lá e você vai ungir Eliseu para ficar no seu lugar. Você pode passar? E há de ser que o que escapar da espada de Azel, matá-lo Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Então, queridos, aqui, Deus, ele estava dizendo. Então o Senhor lhe disse, vai e volta até onde viestes para o deserto. Ele estava dizendo assim, vai, você não estava lá? Você vai voltar para lá. Aí você vai procurar esses e vai ungir. Mas a Eliseu, você vai ungir para ficar no seu lugar. Amém, queridos? Sabe por quê? Porque Deus, ele não descarta ninguém. Diga comigo, Deus, ele não descarta ninguém. Mas Deus substitui as pessoas. Então eu vou dizer uma coisa para você, Risley. Se você não quiser tocar, Deus vai levantar um para tocar. Se você não quiser ministrar, Deus vai levantar um para ministrar. Se você não quiser profetizar, Deus vai levantar um para profetizar. Porque o que Deus tem para fazer, Ele não deixa de fazer por causa de pessoas. Ele não descarta pessoas, Ele substitui. Então quem sou eu? Mas menino, quero não. Deus, gente. Mas menino, é problema teu. Levanta o outro. Vai pregar, teu lugar. Mas vai pregar? Amém? Então aqui Eliseu estava querendo já se esconder, já com os pantinhos querendo morrer. Deus disse, pronto, pois já está com essas coisinhas aí. Vamos parar um pouquinho por aqui, você é uma benção. Mas vamos lá. O que foi que ele fez? Levantou Eliseu. Aí aqui, queridos, nós vamos lá. Em 2 Reis 9, bem rapidinho, 2 Reis 9.
2 Reis 9, diz assim: depois o profeta Eliseu chamou um dos seus seguidores dos profetas e lhe disse: veste tua capa, pega este vaso de azeite e vai até Ramote, Gileade. Quando chegares lá, procura Jeú, filho de Josafá, filho de Nissim. Entra e o leva para um quarto interior, longe dos seus companheiros. Pega o vaso de azeite, unge a cabeça dele. Assim diz o Senhor: eu te ungi rei de Israel. Então saiu pela porta e fugiu sem demora. Então, queridos, aqui ele estava fazendo o quê? Ele estava fazendo o que o Senhor tinha mandado ele fazer. Porque Elias, como eu falei para você, era um profeta obediente. Ele era um profeta que obedecia a Deus. Então, mesmo ele sabendo, vão me ungir, eu vou ungir Eliseu para ficar no meu lugar, mas ele sabia que era de Deus. Amém? Então você vai lá em 2 Reis, no 1. Pronto, 1 Reis, bem rapidinho. Vamos logo em 1 Reis. Então aqui, queridos, nós estamos observando que um profeta, o profeta Eliseu, ele entendia a importância de estar perto de alguém que tinha unção. Se você for ver aqui, todas as vezes, eu ainda vou chegar lá, mas todas as vezes que Elias dizia assim a Eliseu, né? Ele incomodado já com Eliseu que ia tomar o seu lugar, ele dizia: pode ficar aí, que eu vou só. E ele dizia: não, tão certo como vive o meu Senhor, eu vou te acompanhar. E ele dizia mais uma vez: fica aí. Ele dizia: eu vou lhe acompanhar, porque ele entendia que a unção precisava estar nele também. Amém? Então, 2 Reis mesmo, 9:1 diz assim: depois o profeta Eliseu chamou um dos seus seguidores dos profetas e disse: veste a capa. Isso aí eu já falei, né, queridos? Então eu quero te dizer o seguinte, só para adiantar aqui, o que foi que aconteceu? Quando o profeta Eliseu, ele foi atrás, o profeta Elias, ele foi atrás de Eliseu, o que foi que aconteceu? Quando ele chegou lá para procurar o profeta Eliseu, né, que ainda não era profeta no lugar dele, ele encontrou o profeta Eliseu trabalhando com um arado, e ele estava com 12 juntas. E aí, amados, quando ele estava lá, o profeta Elias chegou, jogou o manto sobre ele e ungiu ele, e disse assim: vai, vem e me segue. E ele disse a Elias: deixa-me ir até meus pais. O que era que Eliseu estava fazendo? Ele estava trabalhando, ele está arando. Deixa eu dizer algo a você. Quem aqui é agricultor, né, irmão Gilson? Ninguém planta sem virar a terra. Ninguém planta sem cavar a terra. Ninguém planta sem tirar as raízes antigas para plantar nova. Então, no novo tempo que Eliseu ia, ele estava fazendo o que? Ele estava trabalhando, ele estava virando a terra. Porque é um novo tempo, uma nova unção. Ele ia assumir um novo comando. Então ele estava ali, revirando a terra para plantar. E ali o profeta Eliseu, ele estava revirando a terra. E o que é que entendemos nisso? Existia um novo tempo para ele. E as coisas velhas precisavam ser tiradas para plantar as novas. Um novo tempo ia acontecer para Eliseu. Sabe, queridos, nós estamos na época que nós diz que é frio. Nosso pastor disse que não é, mas para nós é. Para mim é frio, frio, frio. E aí nós estamos com essas vestes. Amém? É um tempo de frio, é um tempo para tudo. E aí, nesse tempo, nós estamos de roupa assim. Mas quando chegar os bró, como diz o pastor, como é que nós vamos aguentar estar com essas roupas aqui? Porque é um novo tempo. Porque é uma nova estação. E na nova estação as coisas precisam mudar. E o profeta Eliseu, ele estava revirando aquela terra ali porque existia um novo tempo para ele. E a Bíblia relata, queridos, que quando Elias foi levado pelo um redemoinho, por carros de fogo, o profeta Eliseu pegou as vestes de Elias e rasgou. E a partir daquele momento, uma nova unção. Ele pediu a Elias: Elias disse: o que é que você quer que eu faça por você agora? E ele disse: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Eu quero uma nova unção. Eu quero uma unção maior do que a tua. Aí Elias disse: mas você me pede demais.
Mas Eliseu, ele era obediente ao Senhor. E Elias nem sabia que quem mandava era o Senhor. Ele disse: se você me ver subir, olha só. Ainda disse assim: me vigie, viu, Eliseu? Que se você não me ver subir, não vai receber, não. Aí a Bíblia disse: e Eliseu viu Elias subir. Deixa eu te dizer, amados, nesse novo tempo, nessa nova unção, deixa as coisas velhas, elas ficaram para trás. Não guarda ressentimento de ninguém, não. Porque antes? Mas, irmã, no passado não foi ruim, não. Não importa. É uma nova estação, Maria José. Meu Deus, eu queria voltar para aquilo de novo. Não, é uma nova estação. A terra foi virada. A plantação antiga foi arrancada. No novo tempo não cabe mais o que era do antigo. Não. É novas vestes. Novas vestes. Deixa eu dizer algo. Deus, Ele está querendo devolver. Ele está querendo te entregar novas vestes espirituais nessa noite. Novas vestes espirituais. Um novo tempo, uma nova unção. Um novo tempo, uma nova unção. Não, mas eu estou tão chateadinha. Ei, deixa eu te dizer. É um novo tempo. É um novo tempo. Quem foi que disse? Imagina só. No calorão, como é Uricuri, lá vem eu, parecendo um pinguim. Para a igreja. Bem aqui. Cabe? Um tempo de calor, eu toda vestida assim de frio. Não, irmã, é porque era tão bom no tempo de frio. Não. A estação mudou. Eliseu, ele trabalhava, não sei se você entende, mas a gente que é do sítio, eu sou do sítio, quem trabalha com juntas de boi, sempre é um boi velho e um boi novo. Nunca vai dois boi novos, eu nunca vi, porque eu ainda vi o meu pai trabalhando com boi, sabia? E sempre era um velho e um novo. Por quê? Porque o velho tem sabedoria e o novo tem força. Ei, você pode até guardar a sabedoria, o conhecimento que você adquiriu. Deixa eu te dizer, deixa de ser espectador nesse lugar. O Espírito Santo de Deus sabe. Se você não quer receber, queridos, eu só digo a você que o Espírito de Deus está nesse lugar. E quem pegar, troque as vestes, pare de biquinho. Porque eu tô ruim. Meu Deus, por quê? Tu tá achando que Deus nem tá nem aí? Você, menina, eu vou levantar outro, viu? Deixa palhaçada. Quer não? Eu boto outro no teu lugar. Porque é um novo tempo, uma nova unção. Novas vestes, vestes novas. Aleluia, aleluia. Meu Deus, não preguei foi nada, meu Pai. Ô Pai, muito obrigado. Deus é bom. Aleluia, aleluia. Aleluia. Em Efésios 5:18. Aleluia. Você sabe como se encher do Espírito Santo? Sua nova fase será cheia de unção. Seu novo tempo será cheio de unção. Sabe? Quando Deus mandou Samuel ungir Davi como rei, Davi estava fazendo o quê? Estava trabalhando. E ele estava trabalhando por quê? Porque Deus não escolhe os preguiçosos. E ele estava fazendo o quê? Esperando em Deus. Ele estava esperando em Deus. Ele sabia que era um novo tempo. Ele sabia que existia um novo tempo. Um novo tempo, novas vestes, tudo novo. Sabe, amados, como eu disse aqui no início,
Se você nunca viu, aconteceu extraordinário na sua família, seus avós, seus pais, sua família, seus descendentes, vai acontecer na sua. Você vai ser o primeiro. Diga, eu vou ser o primeiro. Quando foram olhar o sepulcro de Jesus, estava o que no sepulcro? O que era que estava no sepulcro? As vestes. Por quê? Ele ia vir com um novo tempo. Não cabia a ele estar com as vestes velhas. O que foi que aconteceu? Um novo tempo, novas vestes. O sepulcro estava vazio, mas as vestes do Senhor estavam naquele lugar. Porque um novo tempo, novas vestes, novas coisas, tudo novo de novo. Não cabe a nós vivermos o que... mas era tão bom. Era, irmão, vamos para frente agora. Tem coisa melhor ainda. Porque no tempo de pastor fulano não importa. Agora é melhor. Porque nós... Não, agora é melhor. Porque, queridos, você não precisa de um banco para comprar uma casa. Você não precisa de uma financeira para comprar um carro. Você não precisa de dinheiro. Você só precisa que Ele queira. Você só precisa que Deus queira. Irmã, mas eu não tenho condição. Novo tempo, novas vestes. Fala a palavra. Começa a declarar. Sabe, amados, esses dias, o diabo ele é tão enxerido que pensa que ia abalar a gente, né? Inclusive hoje. Aconteceu um monte de coisinha. Mas deixa eu te dizer, nada abala quem está cheio da unção. Eu botei nosso carro para vender. Aí o povo, por que vai vender? Eu disse, porque eu vou comprar um melhor. Aí, por que vocês estão vendendo? Porque eu vou comprar um melhor. E eu vou dizer o que Satanás quer que eu diga Eu vou dizer? Eu não. Eu vou dizer a verdade da palavra na minha vida. E o povo, por que vocês vão vender? Porque nós vamos comprar um novo. Já vendeu. Aí o povo fala, vocês ainda não compraram. Por quê? Nós estamos escolhendo. É o carro, né, Maria José? É o carro. E aí, queridos, sabe o que é que Deus faz? Bota pessoas. Porque Deus une unção. Só um minuto, viu? Deus une unção. Então, o que foi que Ele fez? Me presenteou com carro. Nunca fiquei sem carro na minha vida. Não foi, Maria José? Nunca. Deus, quando nós estávamos sem carro, tinha o carro do meu sogro numa época. Quando a gente estava sem carro, tinha o carro do meu cunhado na época. E agora que eu estou sem carro, por enquanto, porque vai chegar um melhor, em nome de Jesus, eu tenho Maria José, que vai me buscar, que vão me abençoar. Então, deixa eu te dizer, o que você quer está na sua boca. Profetiza! Profetiza! Não, irmã, porque eu estou num tempo tão ruim e está dizendo o que Satanás quer ouvir, e não recebeu a palavra dessa noite, não. Revira essa terra. É um novo tempo na tua vida. Deus não coloca nada novo em coisas velhas. Quem já viu uma roupa nova com remendo velho? Ninguém viu. Porque tudo de Deus é perfeito. Lembra no início quando eu disse? O que Deus te dá é completo. Ele não divide. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.